Recentemente, problemas envolvendo uma igreja evangélica aqui em Santa Cruz, uma igreja muito tradicional, que é a Vale da Bênção, do bairro Nova Santa Cruz, acabou envolvendo muitas discussões nas redes sociais. E essas discussões acabaram saindo das redes sociais e indo para a justiça, indo para os tribunais, indo para a delegacia. Claro que isso é muito lamentável e para entender um pouco dessa história, esclarecer as pessoas em relação ao que houve, nós decidimos ouvir os dois lados da história. Um deles está aqui comigo, é o Poli Lagos, né, que faz parte da igreja. Recentemente, Poli, houve um resultado de um inquérito, uma apuração de um inquérito, em que o seu nome consta ali naquele inquérito por ter divulgado fake news. Mas o que eu queria saber é, além desse inquérito, o que é que está acontecendo afinal? Por que tudo isso está tomando essas proporções? Pois é, Ney. Meu nome é Poli, algumas pessoas me conhecem, mas naquela igreja eu faço parte há 24 anos. Servindo naquela igreja, ajudando como muitos, né? Uns ajudando aos outros, a nosso dever, dentro de uma instituição religiosa, fazer isso. Em todo esse tempo, nunca tive problema na igreja, né? Nunca saí da igreja, nunca fui para outra igreja, apenas servi aquela igreja como membro. E nunca passei por disciplina, nunca tive problema algum em relação a isso, certo? Essa semana foi vinculado, Ney, uma matéria tendenciosa, considero tendenciosa, na sexta-feira, né? No blog aí da cidade, em que meu nome está envolvido em uma fake news que houve em relação aos problemas da igreja, né? Sabemos que essa fake news ela não corresponde à realidade da igreja. A realidade da igreja são outras coisas, né? Houve muita história nessa fake news contada que gerou um escândalo na cidade, infelizmente. Você reconhece que o conteúdo daquilo é uma fake news? Vejam, é fake news sim, Ney. Existem problemas na igreja, mas que são outros. Então, aquilo ali foge do foco do que realmente é o problema. Agora, da igreja. No inquérito, Poli, a Polícia Civil de Crimes Cibernéticos chega ao seu IP. Pelo que eu entendi, ele chega ao IP do seu computador, como ter sido o responsável pelo disparo desse fake news. Quando chega ao IP, não quer dizer que partiu de mim, da minha pessoa, a postagem. Eu tive acesso ao conteúdo e acessei várias vezes. Então, como eu sou enfrentante com os membros da igreja, com a maioria da igreja que está contra a administração que vem sendo tomada dentro da igreja, eu sou um dos enfrentantes. Então, automaticamente, isso é jogado para cima de mim, né? Eu sou apontado como suspeito, mas isso é normal. Então, como eu, várias pessoas foram apontadas como suspeitos. Mas aí, o que eu posso dizer é que realmente eu tive acesso à matéria. Nem tudo que tem ali diz respeito ao que está na igreja. Acessei várias vezes no meu computador. Então, essa ação não quer dizer que é uma finalização. Isso aí vai para a justiça, né? Realmente existe essa suspeita, mas aí a gente vai mostrar na justiça o que realmente é a realidade, a verdade. Mas como é que você vai se defender na justiça? E para as pessoas entenderem também, pessoas que inclusive lhe conhecem há tanto tempo. Sim. Você compartilhou a fake news? Essa é a grande questão. Você disparou e enviou para alguém? Não, porque não é isso que o compartilhei. inquérito está acusando ali. Na verdade, minha loja ela tem rede aberta, né? A gente trabalha com coworking, né? A gente faz locações de pessoas que querem acessar a minha rede, podem acessar por a minha rede, né? Levam seus notebooks, também temos máquinas lá. Eu disponibilizei para a polícia todos os meus computadores para ser periciados, está disponível, né, para a polícia. Então, o que é que acontece? Como é uma rede aberta, qualquer pessoa pode chegar, acessar e fazer qualquer tipo de publicação, entendeu? Mas aí, nesse sentido, o que realmente eu acessei, tive acesso à publicação. Como eu lhe disse, nem tudo que está ali é verdade. Infelizmente, a gente lamenta, porque são coisas que devem ser decididas dentro de uma igreja, internamente, e não dessa forma. É lamentável, né? Poli, muitas pessoas compreendem, certo, que essas questões deveriam ser resolvidas dentro da igreja, mas por vários os lados o assunto foi saindo da igreja, né? Esse fato realmente aconteceu. E o que as pessoas querem saber é o que exatamente está acontecendo com a igreja tão tradicional. Por que é que chegou a esse ponto de ter tanta coisa nas redes sociais, tantas pessoas envolvidas e de estar aí um duelo de interesses enorme? Pois é, Ney, esse problema não é um problema recente,
já é um problema antigo na nossa igreja, que vem acontecendo há algum tempo. Nossa igreja tem um regime congregacional, né? Nós fazíamos parte de uma instituição chamada Aliança, é uma instituição das mais respeitosas do Brasil. E, infelizmente, há um problema parecido na questão administrativa. Há 7 anos atrás, 6, 7 anos atrás, infelizmente, nós saímos da Aliança, né? Devido a algumas inverdades que foram colocadas. Devíamos a confiar demais no nosso pastor. Então, ele colocou algumas situações que nós acreditamos e concordamos em sair da aliança. Mas na época, mesmo acreditando no que você está dizendo, a maioria dos membros aceitaram que a igreja saísse da aliança. Veja só, aceitamos da seguinte forma. Ele contou a versão dele, certo? Em questão de religiosidade, né? Que a aliança estava tomando, tinha mudado algumas regras na questão religiosa, certo? E contou só a versão dele para a igreja, certo? E nesse período, ele foi convocado, a aliança soube que ele estava falando algumas inverdades, o convocou para dar explicações na igreja, o convocou para a sede em Recife, para explicar por que ele estava com essas inverdades levando para a igreja, certo? De forma individual. E ele negou o direito da aliança se explicar na época à igreja, em esclarecer todos os fatos. Se explicar aos membros, no caso. Explicar aos membros, correto. Os fatos que ele havia colocado para a igreja. Mas assim... Então, Ney, finalizando isso aí, o que é que aconteceu? A igreja entendeu que ele estava correto naquele momento, porque a aliança não teve o direito de resposta, certo? Do contraditório. O que é que aconteceu? A aliança concordou quando a igreja pediu a saída da aliança. Ela aceitou, porque foi decidido em assembleia. Mas continuou o convocando, o seu conselho continuou o convocando e ele não compareceu à sede da aliança para dar explicações. Então, por isso ele foi excluído da aliança. Mas considerando que esse fato ele é passado de anos atrás, o que se tem hoje é uma certa disputa e percebe-se, inclusive, por muita coisa que sai nas redes sociais, o interesse de parte dos membros de não querer a condução do pastor Mauro mais na igreja. É essa questão de hoje, né? Por que motivo está acontecendo isso? Pois após isso, Ney, existiam algumas questões na época, né? A questão do filho dele, do Manassés, né? Devido ele estar em segundo casamento, a nossa igreja, o nosso estatuto e a Bíblia não permite que um pastor assuma uma igreja em segundo casamento. A própria aliança também não condiz com isso. Ela não aceita que um pastor seja pastor de igreja em segundo casamento, né? O que é que acontece? Sabendo disso, nós entendemos que quando nós saímos da aliança, ficamos uma igreja independente. Então, vendo isso, nós começamos a ver as atitudes do pastor tomando decisões de forma unilateral, da sua maneira, para tentar colocar seu filho como pastor daquela igreja. E assim o suceder, né? E assim seguiu. E, infelizmente, por conta disso, ele começou a passar por cima do estatuto. Nosso estatuto, houve uma mudança após a saída da aliança, mas continuou um estatuto congregacional. Para quem não sabe, um estatuto, uma igreja que é congregacional, todas as suas decisões são tomadas em assembleia de membros. Então, tudo que é resolvido na igreja em questão administrativa, financeira e também eclesiástica é decidido pelos membros, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Esse temor, pelo que eu entendi, de que o filho do pastor Mauro Manassés assuma a condução da igreja. Correto. Ele é consolidado? Houve em algum momento um anúncio por parte do pastor Mauro de que o filho dele seria pastor da igreja ou alguma manifestação dele, do Manassés, nesse sentido? Sim, houve várias vezes, né? Houve várias vezes. Inclusive, assim, durante esse tempo perdemos muitos membros. E quando eu ia conversar com o pastor sempre arrumava um jeito de tentar. Não, irmão, porque a gente vai tentar, ele tem um chamado. E colocando Deus à frente disso aí. Porque você não pode colocar Deus numa coisa que a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é o que a gente segue, uma coisa que Deus não fala. Se Deus fala na Bíblia, no livro de Timóteo, que o pastor em segundo casamento não tem predicado para ser um pastor, então está contra a Bíblia. Então,
Muitas pessoas também, em respeito ao pastor, realmente deixamos passar muito tempo e o tempo passou e passamos muita mão em cima de tudo isso. É uma atitude que a igreja já vinha de olho, já vinha observando. Muitas pessoas tristes, muitas pessoas saindo da igreja. Então, assim, infelizmente deixamos as coisas passarem um pouco dos limites. Até questão pelo respeito, uma pessoa do pastor Mauro, uma pessoa sempre foi respeitada na cidade, uma pessoa também já de uma idade avançada. Houve esse erro da igreja em respeitar muito essa situação. Então, mas é que com o passar do tempo, ficou insustentável. Ô, Paulinho, mas hipoteticamente falando, certo? Estou tratando como hipótese mesmo. Certo. Se em meio ao que se tem hoje, essa disputa, toda essa confusão, houvesse, sei lá, uma declaração ou um compromisso firmado pelo pastor Mauro e seus familiares de que isso não iria acontecer, de que o filho do pastor não iria assumir a igreja, não resolveria, não? Ney, se o pastor usasse de verdade e sinceridade com toda a igreja, tudo isso já se teria resolvido. Infelizmente, Manassés fez uma declaração esse ano na igreja que não tinha intenção de ser pastor daquela igreja. Mas, infelizmente, ele falta com a verdade quando fala isso. Até porque ele foi consagrado pelo Pai, contra a vontade de muitos, mas foi consagrado pelo Pai na igreja, em um culto, sem o consentimento da Assembleia, certo? Porque, para ele tomar uma decisão dessa natureza, se precisa do consentimento da Assembleia. E ele não fez isso, né? Ano passado, Manassés, após ele ser consagrado pastor, Manassés foi, logo em seguida, deixou a igreja, um pouco tempo. Quando aconteceu um culto lá, que estava fora das normalidades da igreja, do tradicionalismo da nossa igreja. Após isso, ele foi questionado. O próprio Manassés foi questionado. E algumas coisas não deveria fazer assim. E logo em seguida, ele abandonou a igreja. Né? Fundou uma igreja, todo mundo sabe na cidade, isso é notório. Ele fundou uma igreja com sua ex-esposa, né? E que não deu certo essa igreja, infelizmente, mas foi embora da cidade, foi para outra cidade, até para fora do país, né? E no seu regresso, ele voltou para a igreja, mais uma vez foi colocado à frente da administração, contra a vontade dos membros, e começou a administrar a igreja normalmente, como se nada tivesse acontecido. Então, por tudo isso que passou, desculpa, parece que eu estou completando o que você está falando, mas sim, não é essa a minha intenção. Sim. Por tudo isso que passou, não daria mais para voltar atrás, e mesmo as afirmações de que não há esse interesse, elas não se sustentam. Vocês entendem que elas não são mais suficientes para garantir que essa mudança não vai ocorrer, de pai para filho, me refiro. Veja, devido a tudo isso, nós não aceitarmos isso, a igreja em si não aceitar tudo isso, infelizmente, o que o pastor fez? O pastor decidiu praticamente rasgar o estatuto, porque não quer contar mais com o conselho da igreja, não faz mais assembleias. Nós somos congregacionais, nosso poder deliberativo está dentro da assembleia, ele já não faz assembleia faz quase 2 anos. A parte administrativa e financeira da igreja, isso tem que ser repassado para a igreja mensalmente, ele não vem sendo feita, certo? Porque ele decidiu rasgar o estatuto e atuar de forma unilateral, monárquica, certo? Achando que a igreja é de sua posse e nós sabemos que não é, certo? Nós temos um estatuto, certo? Que no artigo 7 diz que são deveres dos pastores cumprir e fazer todas as previsões desse estatuto, mantendo a ordem e decência dessa igreja. Então, como as pessoas não estão aceitando sua forma de governar, então, infelizmente, a situação fugiu um pouco do controle, porque ele não aceita conversar com ninguém, não conversa com o conselho. Conversamos com ele, pedimos uma assembleia há mais de 1 ano e 9 meses. Ele disse que foi em razão da pandemia, mas veja, o ano passado ele fez a festa da igreja de 30 anos, com mais de 700 pessoas. Carnaval esse ano ele fez um retiro com mais de 700 pessoas. Esteve em vários eventos, em várias igrejas durante todo esse tempo, certo? E Manassés continua
né? Sabemos que Manassés, infelizmente, continua à frente da igreja contra a vontade dos membros. Ele tentou fazer uma assembleia em fevereiro deste ano, mas quando foi perguntado sobre as questões financeiras da igreja, que foi questionado de vários assuntos, infelizmente, ele disse que estava havendo tumulto na igreja, e infelizmente, por ali encerrou a assembleia, sem completar a assembleia. Ô, Paulinho, para a gente começar a encerrar, foi me passado que houve uma decisão judicial, uma decisão liminar, que obriga a direção da igreja a realizar uma assembleia nos próximos dias. Para a gente fechar, o que é que você espera que seja realmente colocado ali, o que transcorra, qual procedimento você espera que seja tomado nessa assembleia? Ney, esse é um anseio de todos os membros. Como lhe falei, a nossa igreja é congregacional, certo? Nosso estatuto nos garante isso, certo? Nós somos congregacionais. Graças a Deus que o Poder Judiciário, através de um liminar, nos concedeu esse direito, concedeu à igreja, porque aí sim, em uma assembleia nós vamos resolver todos os problemas da igreja. Acabar com essa situação que vem se passando há muito tempo, muitas pessoas sofrendo, idosos que estão em casa, crianças, inclusive nos cultos que está havendo. Fazem 2 meses que o pastor não vai na igreja, né? Está colocando pessoas armadas dentro da igreja, constrangendo os irmãos. Existem pessoas chorando. Mais de 90% da igreja estão tristes com a sua administração. É lamentável, né, eu estar aqui no seu programa, ao invés de estar falando de coisas das maravilhas de Deus, das coisas que Deus tem feito, nós estamos tratando um assunto desse. Então, graças a Deus. Então, está nas mãos agora, de fato, por direito, depois de tanta insistência em convocar uma assembleia e na omissão dele de não convocar, está nas mãos dos membros resolver todas essas questões. Certo, Ney? Então, é isso. Ok, Paulinho, eu agradeço você ter vindo até aqui para também trazer aqui a sua versão. Nosso papel é ouvir, evidentemente, todos os lados e o que mais a gente espera é que essa questão, após tanta turbulência, seja resolvida em paz da melhor forma possível. Muito obrigado. Sinei, por nada, eu que te agradeço o espaço cedido. Sabemos que tudo isso vai ser resolvido e vai ser esclarecido no mais breve tempo possível, né? Porque a Assembleia está aí há poucos dias de ser realizada, certo? E tudo vai ser esclarecido, né? Então a igreja está aí, com a chance de resolver todos os problemas que estão acontecendo internamente, para que o bem da palavra do Senhor volta a se restabelecer naquele lugar. Uma igreja que é tradicional na cidade, uma igreja que sempre foi reconhecida por tratar a palavra de Deus de forma fiel, infelizmente passa por esse problema, mas tudo vai se resolver. Outras entrevistas como essa você acompanha nos nossos portais.